O Perfil está de volta conversando hoje com Cristina Lobato, autora do Ciranda do Ser. Cristina, e aí no bloco anterior a gente falava sobre essa questão de enxergar possibilidades, né, de conseguir não chegar ao ponto extremo, né, das nossas decisões. Outra questão importante no seu livro, né, um detalhe que pode parecer simples, mas que hoje também se discute tanto, é que você escolheu fazer o seu livro com papel reciclável. E em tempos que a gente discute tanto a questão da sustentabilidade, em novas formas, né, de preservar o meio ambiente, de ter a nossa vida de uma maneira geral mais sustentável, essa é uma medida também que no dia a dia a gente vai acabando incluindo isso na rotina das crianças também, passando essas informações para elas, né? Sim, essa foi uma decisão. Hoje em dia o custo ainda é diferenciado, mas eu sustentei essa decisão para ser esse estímulo. O livro também é preto e branco, para colorir, então tinha esse diferencial, né? Ia poder ressaltar esse papel, nesse lugar de a criança já desde pequena ter essa consciência da educação ambiental. E na capa do livro eu adotei também o mascote, que é uma abelha. E esse mascote tem muita relação foi com um pedido de dois amigos meus que trabalham, fazem pesquisas, tem criação de abelha, e mostrando qual é o papel desse inseto na nossa agricultura, na nossa vida mesmo, na nossa alimentação. E muita gente não sabe que a abelha tem um papel importantíssimo, né? Para o meio ambiente, para a agricultura, e que é um perigo que elas sejam extintas, né? E com tudo que a gente vai jogando de veneno no ambiente, coitadas, muitas delas realmente não estão resistindo, né? Então foi esse desejo, e o Marshall Rosenberg, para tornar mais lúdica a forma de expressar a comunicação não violenta, ele usava fantoches, ele utilizava alguns recursos assim de colocar uma orelhinha de girafa. Por quê? Ele trabalhava com a metáfora da girafa e do chacal. A girafa seria é um dos mamíferos com o maior coração, tem a ideia desse pescoço longo, então esse animal consegue ter uma visão em perspectiva. O chacal seria aquela linguagem mais agressiva, com mais julgamento. Então ele brincava muito com fantoches, com essas orelhas. E quando veio esse desejo de incluir a abelha, para mim, eu criei a metáfora de integrar esses animais, porque a abelha, ao mesmo tempo que tem o ferrão, ela produz o mel, integra tudo. E eu vejo que o ser humano também integra. A gente não é só uma pessoa boa, a gente não é só uma pessoa ruim. O que a gente tem, sabe, em tudo isso, nas nossas experiências. E eu vejo que isso foi importante. As crianças vão já crescendo, olhando para... É muito curioso quando eu faço com as crianças, eu tenho uma abelhinha, sabe? Então as crianças ficam curiosas, querendo saber o porquê. E eu já vou estabelecendo links, porque o livro, na verdade, é um pretexto, né? É um pretexto para essa conexão, para as conversas. Então, eu vou estabelecendo esses links para as crianças contarem situações que elas vivenciaram de medo, às vezes, de algum inseto, ou situações em que elas gostam muito de comer o mel, com a família, em algum lugar que elas viajaram. Então, o livro é um dispositivo nessa interação, quando eu faço com a criança, com o adulto, ou estimulando que a criança sozinha tenha o seu processo ao colorir, ou em família. Isso também fortalece muito esse elo, esses vínculos. E você tem expectativa de levar esse projeto do Ciranda do Ser para as escolas, para passar a comunicação não violenta para os alunos de uma maneira geral, difundir mais essa ideia? Sim, como eu fiz aquele financiamento coletivo, uma das formas de recompensa era a doação. Então, quando alguém fazia contribuição com determinado valor, eu já fazia doação para uma escola pública. Então, isso gerou um movimento muito interessante. Então, eu disponibilizo, né, por meio do Instagram, por meio do e-mail, do Facebook, espaço para que professores façam contato comigo. Então, tendo, né, ajustando bem com as outras atividades que eu desenvolvo, eu faço visitas às escolas, então
Eu tenho realmente feito isso pelo Brasil. Quando eu tenho oportunidade, eu vou para outros estados, compartilho também lá. Meu desejo é fazer um projeto mais profundo numa escola. Por enquanto, eu faço atuações pontuais. Então, eu faço projetos, por exemplo, em escolas particulares, sendo remunerada, para com esse recurso fazer atividade numa escola pública, para que isso seja sustentável. Então, os primeiros 1000 livros que eu fiz na primeira edição, eles já esgotaram. Então, estou nesse processo agora de pensar na segunda edição. E o desejo, sim, é que a Ciranda do Ser passe a ser esse projeto social que tenha mais impacto, para que mais tanto educadores quanto crianças e pais, nessa comunidade escolar como um todo, possa ser beneficiada. Porque eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Porque não tem, ouvindo você falar, não tem como a gente pensar em levar essa informação para as crianças sem considerar quem está ali no dia a dia com elas. E aí não são só os pais naquela educação direta dentro de casa, mas também os profissionais da educação, que têm aquela formação que é muito preocupada, né, da pedagogia e tudo mais, mas talvez não conheçam a comunicação não violenta, e é uma forma de aprimoramento também para eles, né? Sim, eu tenho visto muita abertura das escolas para isso. Um incidente triste aqui que a gente vivenciou no Brasil, da escola em Suzano, gerou realmente um alerta. Isso gerou um alerta e a gente percebeu que as escolas tornaram-se mais abertas para propostas diferentes. Então, por meio da comunicação não violenta, eu trabalho também com a justiça restaurativa, então levando as práticas restaurativas. Isso tem sido mais frequente, esse contato, justamente por entender que estamos num cenário que demanda uma intervenção diferenciada. O que a gente estava fazendo até agora não estava gerando, né, surtindo os efeitos que a gente desejava. Eu fico ainda assustada quando eu vejo crianças muito novinhas que estão se mutilando. Exatamente. Então, esses casos de suicídio, isso é um tema, né? No mês de setembro é um mês dedicado a olhar muito para isso, né? O Setembro Amarelo. Então, esse tema, ele me mobiliza muito. E é incrível como as crianças e os jovens, a gente tem notícia de que cada vez mais essa parcela da população está sendo afetada por esse problema, por situações de depressão, de tendência ao suicídio. E o próprio caso que você citou da escola de Suzano, né, tem indícios também desses casos, né? De repente não se matou a princípio um atirador numa escola, mas tinha uma tendência depressiva ou algum problema emocional que não estava sendo detectado. A gente não sabe como foi a criação dessas pessoas, como ela estava sendo recebida no meio escolar também, né? Sim. Então, acredito muito nessa comunidade escolar, nessa potência. E pensando, né, no futuro da Ciranda do Ser, é realmente esse fortalecimento dessa comunidade que interage com quem está no entorno daquela escola, sabe? O comércio, as famílias, esse engajamento que faz toda a diferença. Eu gosto muito de linkar os dois polos assim, da nossa vida, né? A gente pensa quantas crianças demandam cuidados, mas os idosos também. E fazer esse intercâmbio. Tem um relato muito interessante de Marechal Hermes, uma atividade que eu fui fazer num projeto de longevidade, e eles trouxeram o seguinte, que a escola da região estava demandando muito da guarda municipal, tendo muito problema, brigas e tudo mais, mau comportamento, e que chegava ao ponto de demandar de um agente externo da guarda municipal para fazer intervenções. O projeto de longevidade começou a fazer um convite para que crianças da escola pudessem visitar o projeto. Essa parceria foi gerando o engajamento dessas crianças que mudaram de comportamento. Elas começaram a querer muito estar no projeto. Isso gerou um impacto positivo na escola que reduziu o número de convites, né, de chamados, de denúncias para a guarda, porque a própria escola começou a estar voltada para um objetivo de quê? Uma convivência, para eles se prepararem para estarem junto com os idosos. Então,
como um ato que a gente possa imaginar tão isolado, né? As crianças vão se preparar para fazer apresentações para os idosos, mas isso repercutiu no espaço. Porque essas redes de solidariedade, o trabalho voluntário, tudo isso também cria um sentimento positivo que muda a vida das pessoas, né? Esse projeto começou na ideia de uma pessoa, de uma maneira realmente voluntária, foi buscando parcerias, e a escola pública também, com suas limitações. E eu vejo hoje, né, eu faço parte de uma organização que se chama Base Colaborativa, que trabalha justamente com isso, que atua no impacto social. A contribuição é por meio de voluntários que se engajam em projetos, e um deles tem essa ideia da educação socioemocional. Então isso a gente percebe o desejo, há muitas pessoas querendo contribuir, mas tem um elemento que às vezes inibe, que é a questão da confiança. Então, construir esse ambiente de confiança para que as pessoas entreguem o seu melhor tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de comunicação não violenta. É confiar, é tomar realmente essa decisão de querer estabelecer com o outro uma relação de mais profunda, de mais entrega. Se isso tem um risco, sim, tem esse elemento de risco. Tem o risco da gente se frustrar, mas olha que potência a gente construir novas maneiras de relacionamento. E isso faz parte desse mundo complexo que a gente vive. São muitos elementos que estão aqui nesse mesmo instante, que a gente tem que olhar para tudo isso. E se a gente tem essa abertura, a gente trabalha também com outro ponto que é muito importante, que as escolas estão identificando, que veio muito valor, que é a criatividade. A criatividade surge quando? Quando as pessoas conectam o conhecimento. É importante, sim, toda a base de uma educação, do conhecimento acumulado. Receber as informações. Exatamente. Né? Mas é importante essa confiança, esse apoio, para que ela possa, às vezes, errar. Porque a criatividade surge muito desse improviso, não no improviso tem de essa fazer. abertura, né? Isso. Essa liberdade de tentar. Exatamente. Né? Não é o fazer de qualquer jeito, mas saber que errou, tentou, mesclou, mudou, fez algo diferente, algo que ninguém tinha ainda conectado, que pode ser bizarro inicialmente, mas constrói o novo. E isso para a criança é muito nesse lugar de descobrir qual é o teu dom, qual é o teu talento, tua potência. E aí, agora a gente vai fugir um pouquinho das crianças para falar sobre os conflitos entre adultos também. Você faz mediação, né? Atua como mediadora de conflitos na Câmara de Mediação. Como é que é esse trabalho? Como conseguir chegar a um meio termo, a um acordo entre dois polos divergentes que muitas vezes estão ali com os ânimos exaltados, às vezes na justiça, às vezes não, mas tentar um equilíbrio para que eles vejam que é possível chegar num ponto de acordo. Sim, tudo começa com essa escuta. Então, enquanto mediadora, eu ofereço muito espaço para que a pessoa possa esvaziar o copo. Então, mas cada palavra, para mim, é uma pérola, é uma preciosidade, é um presente. Essa é a maneira que eu me concentro fazendo esses registros. Tem pessoas que, de cabeça, né, de memória, eu gosto muito de escrever. E eu escrevo palavras-chave. E essas palavras são, na verdade, aquelas necessidades da comunicação não violenta. Então, por detrás de uma frase, eu quero tirar tudo dele, por exemplo, né? A gente está falando no caso de um divórcio. Então, eu quero tirar tudo dele, quero tirar tudo dela, quero que ela fique sem nada, quero que ele fique sem nada. Essa é a frase inicial. E aí, continuo ouvindo e muitas vezes ali pode ter uma necessidade muito forte de reconhecimento. Nossa, eu dediquei tantos anos da minha vida para esse relacionamento e agora isso acontece. Pode ter uma necessidade também de se sentir pertencente. Nossa, ele era tudo que eu tinha e agora eu vou ficar sem nada, então que o dinheiro sirva para trazer, né, esse lugar de pertencimento, de reconhecimento. Às vezes tem a ver com uma identidade. Nossa, eu me via como o pai dessa família e agora não vai ter mais isso? Então, o que está por detrás daquela frase? Então, a minha escuta está muito nesse olhar. A gente usa uma metáfora que é um clássico do iceberg. Quando as pessoas chegam, elas falam muito dessa pontinha do iceberg, que geralmente é a posição. Eu quero isso. Mas tem toda uma estrutura debaixo d'água que a gente não está vendo, que a gente vai acessando, que são esses interesses, essas necessidades, os valores.
E o meu trabalho é muito nesse campo. Como eu posso ouvir de um lado, ouvir do outro, e tem esses elementos. Muitas vezes, né, como eu falei da comunicação não violenta, as necessidades são comuns. A gente não fala que há necessidades conflitantes. O que a gente diz é que são estratégias que estão colidindo. Então, o meu papel como mediadora de conflitos é perceber quais são as estratégias que vão incluir. Eu trabalho muito com essa ideia de abraçar, não é ceder. Eu não quero que as pessoas cedam, porque trabalhar com esse lugar, né, da barganha é como se a gente estivesse ainda numa relação de que alguém está perdendo. E não é essa a proposta. E ninguém quer se sentir perdendo nada. Exato. Não é esse papel. Pelo contrário, é o papel do ganha-ganha-ganha. O que esse, né, é ganha para quem está ali, então ganha-ganha, mas também é um papel social. Então, é uma perspectiva realmente de como enxergar, por meio da criatividade, mais uma vez, essas amplas opções dentro desse cenário. E, às vezes, é muito importante ter essa clareza, às vezes, para aquele cenário, o acordo pode não ser também o melhor caminho. E aí é uma alternativa você seguir para o judiciário, buscando outra forma. E tudo bem. Eu acho que esse campo, assim, desse espaço, porque dentro da mediação de conflitos, o acordo, ele é um dos elementos. É como se fosse um primeiro passo, né? Pode ser que as pessoas ali cheguem a um entendimento que nem precisa de um papel. Mas tem outros pontos que são importantes serem definidos dentro do judiciário. O avanço, o êxito na mediação tem a ver com a construção dessa ponte na comunicação. Se isso aconteceu, é uma vitória nesse campo, né, das relações. Já é um passo importante, como você falou, não só para esses dois polos, mas para a sociedade, né? Para todo mundo que está no entorno, né? Cristina, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, muito obrigada pela sua participação aqui no Perfil. Eu agradeço esse espaço e que bom, né, que a comunicação não violenta está sendo compartilhada para mais pessoas, a mediação de conflitos. Que a gente possa levar esse tema a mais pessoas, né? Sim, obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.